Primeiro ponto é trabalhar o nosso ideal de enceramento já pensando nos preparos. Então, o que o enceramento tem de relação com os preparos dentais? Bom, primeiro, eixo de inserção. Até onde vai o nosso preparo dental? Até onde ele vai pela face palatina? Se eu envolver a face palatina, eu vou precisar desgastar mais dente. E aí está o nosso passo, definição de espaço para restauração. Definição das faces e cúspides faces na região vestibular, né? Você vai nos dentes anteriores e cúspides nos dentes posteriores. E definir a posição das margens sempre que possível em esmalte. Essas são as decisões de preparo. Eu sempre coloco essas 4 decisões, esses 4 passos, como os passos fundamentais para a obtenção de um bom resultado, de forma que não tenha muito desgaste. Então, olha só, essa primeira paciente, o que é esse desgaste aqui? A coluna desse mês, eu terminei ontem, a coluna desse mês vai tratar desse assunto, guias de desgaste para o enceramento. Então, essa paciente tem Bolton, ela tem discrepância de Bolton, e nós vamos trabalhar o caso dela com cerâmica. Andréia, por que Bolton você opta por fazer cerâmica? Você pode trabalhar com resina ou com cerâmica, mas o que é Bolton? Bolton é uma discrepância de tamanho de dente. Se eu tenho discrepância de massa dentária, eu preciso aumentar os dentes para que eu possa fechar esses espaços. Mas ela tem esse dente mais vestibularizado e seria muito interessante nesse caso dela a gente poder utilizar um alinhador para trazer esse dente para cá. Em visão palatina, a gente enxerga muito bem, ó. Essa visão palatina, a gente enxerga muito bem que esse dente está fora do arco. Aqui, ó, tá fora do arco. Então, o que seria legal? Com 2 placas, a gente já traria esse dente para dentro do arco. Mas a paciente não quis, ela preferiu desgastar. Então, vamos conversar com o técnico que vai ser um enceramento regressivo. O que é um enceramento regressivo? Ele desgasta no modelo e manda para a gente o dente desgastado e encerado. E ele produz uma guia que nós reproduzimos em boca o mesmo desgaste que ele fez lá no gesso. Então, esse é um enceramento regressivo. E esse enceramento regressivo, ele depende de nós fazermos o mesmo desgaste em boca para que o mocap adapte. O que eu falo mais aqui nesse enceramento que tem relação com os preparos dentais? Primeiro, contorno gengival. Contorno gengival, ele vai ser o seguinte. Aqui eu tenho como fazer uma manipulação desse gesso para trazer o zênite um pouco mais para distal, tá vendo? E o técnico fez isso. No gesso é bem mais fácil fazer isso do que no digital. Nosso técnico, Willy Clavígio. Oi, Silmara, tudo bem? De Santa Catarina, que saudade de você. E aí nós colocamos o fio retrator para fazer justamente essa adaptação do mocap. Eu vou te mostrar isso. Então, o que é esse enceramento? O que na hora de planejar eu tenho que pensar nesse caso? Número 1, eu vou fazer um enceramento aditivo ou regressivo? Vai ser regressivo, a paciente não vai fazer orto de jeito nenhum. Se vai ser regressivo, eu tenho que reproduzir no dente o mesmo desgaste que ele fez no gesso. Então, eu preciso falar com o técnico que ele me mande uma guia de desgaste. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Por que eu estou colocando mocap com fio retrator? Porque eu vou utilizar a manipulação do tecido gengival. Para quê? Para esse provisório pressionar os tecidos e conformar o tecido no tamanho que a gente quer, no desenho que a gente quer. E olha lá, olha como o enceramento fala com a gente. Primeira coisa, eu vou preparar com fio ou sem fio? E o que o enceramento tem relação com isso? Via de regra, eu preparo sem fio. Quando eu preparo com fio?
exceções quando eu quero manipular o Zenit. E o que é fundamental para a gente ter um trabalho preciso, para ter aquele trabalho que você olha e fala, caramba, ficou muito bom. A margem gengival tá boa, tá tudo bem. Eu preciso de precisão, eu preciso de motor elétrico, eu preciso de um preparo supra sobre o mocap e desgastar menos. Então, vamos lembrar do caso inicial. Vamos lá pegar o caso inicial. Caso inicial é essa condição, tá? Nessa condição, nós temos o diastema e a paciente não quer usar aparelho alinhador para trazer esse dente para dentro. Beleza. Nós optamos por fazer a manipulação do tecido gengival com o gesso. E vamos fazer um mocap adesivo antes de preparar, ok? Então, o que esse enceramento ele já está mostrando pra gente? A regressão, a manipulação da gengiva, mas tem um outro detalhe aqui desse enceramento que a gente não está mostrando, a vista palatal. Por que a vista palatal do enceramento é importante? Vamos levar aqui para um outro caso. Quando a gente, ou para esse mesmo caso, quando a gente vai fazer o eixo de inserção, eu preciso observar aonde que o técnico levou a cera, tá? E aonde eu vou levar o meu término. Então, a vista palatal, ela é muito importante para a gente saber se o eixo de inserção vai ser vertical ou vai ser horizontal ou 45 graus. Esse aqui é um eixo 45 graus. Esse é um eixo horizontal, vem todo pela frente. Esse aqui é um eixo vertical. Eu consigo desgastar as proximais e trazer o meu preparo. Eu desgasto mais a vestibular e trago o meu preparo de forma inciso cervical. Assim como o caso de fulvinir ou coroas. Então, eixo de inserção inciso cervical, ele é bem legal para quando a gente tem diastemas grandes, diastemas maiores do que 3 milímetros. Para diastemas pequenos como esse, nós podemos aproveitar o eixo de inserção 45 graus. Só que essa região aqui da papila, quando a gente tem espaços maiores, nós não conseguimos fazer um eixo de inserção horizontal. Ok, então, primeiro detalhe do caso, coloquei fio retrator apenas na região distal, onde eu não tinha a mesma forma. Vou apagar para vocês. O que eu faço? Vou desenhando. O pessoal me pergunta muito, mas como é que você faz essa precisão toda entre a margem gengival e o dente? Eu faço dessa forma aqui, Coloquei o mocap, fotografei, desenhei a margem que ela tá, e o preparo vai ser supra nessa região, não na proximal que tem diastema, mas nessa região vai ser supra. Desenho isso aqui, meus alunos do online sabem que eu sou chata com isso. O ideal é a gente desenhar bem todos os nossos casos, para que a gente possa enxergar. Desenhei a margem e aí eu vou aqui, Command D, dupliquei, venho aqui, viro ela e levo até o outro lado, E aqui nós vemos que foi por isso que a gente colocou fio retrator. Eu preciso levar essa margem um pouco mais para distal para desenhar esse zenit e conversar com o meu técnico sobre isso. Não tocar na gengiva. Então, o caso que era desta forma, tinham zenits diferentes, um era mais triangular, e o outro mais arredondado, conseguem ver? Zenits bem diferentes. Quando os centrais têm zenits bem diferentes, o que no planejamento a gente já tem que perceber para falar com o técnico? Segue o zenit do dente 11. O técnico já precisa fazer um enceramento focado nisso. Não dá para eu perceber isso só na hora de preparar, tá? Porque o mocap tem que estar dessa forma. A mesma coisa que eu fiz, dupliquei e vou virar. Olha o que vai acontecer. Olha como o zenit está bem diferente. Só que esse tecido aqui, a cirurgia desse tecido aqui, não necessariamente... aqui como... Olha o que esse planejamento me mostra. Vem comigo,
me mostra que eu tenho que desgastar um pouco mais aqui, se eu quiser fazer esse zenit mais triangular. E nessa região gengival, pressionar, tá? Então, afastar o tecido aqui. Se eu quiser trocar, que na verdade, essa pressão aqui e esse afastamento aqui, ó, esse cortinho, foi o que o técnico pensou aqui, ó, deixar um zenit mais parecido. Qual zenit que a gente vai seguir? Isso é um ponto importante na hora do enceramento, tá bom? Então, uma vez resolvido o zenit que a gente vai seguir, nós vamos agora definir o eixo de inserção. Então, o eixo de inserção, como eu falei, para diastemas pequenos, ele pode ser, o eixo de inserção, ele pode ser 45 graus. Ó, nós viemos aqui, fazemos a pressãozinha e o dente entra, faz um giro, né? Obrigada. Dentista, obrigada, viu, pelo elogio. A mulherada, meu time das mulheres. Vamos lá, voltei aqui. Então, o que eu tenho que observar? Esse eixo de inserção vai ser 45 graus nessa região, ó, 45 graus. E o horizontal, ele é todo assim, ó, pá, reto. 45 graus, a peça permite um pequeno giro, tá vendo? Uma pequena acomodação, tá? Agora, é muito importante, em caso de diastema, a gente colocar o fio retrator. E aqui, ó, também, um dos meus alunos, eu percebo, tem um pouco de dificuldade disso, de fazer essa transição da borda incisal para que ela seja suave. Então, muito comum a questão do black space, né? Quando a gente tem discrepância de Bolton. Cuidado com dentes triangulares, mas vou passar um pouquinho mais rápido e vamos voltar aqui aos passos. Definimos o eixo de inserção, porque é um diastema, eu vou fazer ou vertical ou 45 graus, nunca horizontal, né, em fechamento de diastema. Vamos definir o espaço para restauração. Olha a cera, olha o enceramento, olha o print, guarda essa informação aqui de definir espaço para restauração. Posição das margens, faces e cúspides. Então, todas essas informações aqui, gente, são muito importantes para o enceramento. André, você está falando de preparo ou de enceramento? Eu estou falando de como você analisar o caso já quando você manda a informação para o técnico. Você quer ver aqui, ó, um pouco mais adiante tem um outro caso que a gente vai conversar, mas eu vou adiantar aqui só para você entender. Olha aqui, ó. Ele tinha um enceramento, ó. Isso aqui era um enceramento, tá vendo? Se na cera a gente viu que o técnico envolveu, por exemplo, a palatina, já muda o eixo de inserção. Eu vejo muita gente fazendo preparo, começando o preparo, às vezes até sobre o mocap, mas sem ter certeza se o técnico envolveu a palatina ou se aquilo era excesso de bisacrílica. Vocês entendem o que eu tô falando? Observa o enceramento, olha como o técnico encerou antes dos preparos, para que a gente tenha certeza. Às vezes eu peço para ele mandar o vídeo e às vezes eu converso com ele durante o processo do enceramento para eu ver exatamente como esse enceramento tá ficando. Então, esse é um passo importante, ó, o enceramento de mandíbula todo, onde a gente, ó, colocou o processo ali de enceramento. Você percebe aqui que a cera não vai até a cervical. Então, se você for fazer, pegar a vestibular toda e o técnico não colocou volume cervical, você vai desgastar esmalte. Se você vai desgastar esmalte nessa região mais apical, isso significa, perto da margem gengival, que você pode pegar dentina. O paciente pode começar a ter sensibilidade. Olha quantas questões nós temos que observar numa imagem como essa, que é a imagem do enceramento diagnóstico. Por palatina, caramba, ele encerou bem a lingual. Será que ele encerou bem a lingual porque foi no digital mesmo a colocação dos dentes? Ou será que tinha que ter volume nessa lingual para ter lá a incisal na posição correta? O enceramento mostra qual o passo do preparo? A localização das margens.
Então, localização das margens, ó, é o enceramento que dá. Se o dente dela... Observa aqui essa tela, olha que interessantíssima essa tela. Essa aqui, vou pausar o vídeo aqui. Observa essa tela e olha comigo aqui, junto com a seta. O dente dela, por transparência, você tá vendo lá dentro. E por lingual, ele foi até a cervical. O que isso significa? A posição da margem da restauração não vai ser só oclusal. Então, vai ter preparo na lingual também. O enceramento fala do preparo. E isso é um ponto muito importante que a gente precisa observar. Agora, volta aqui no caso do diastema. Lembra isso aqui, ó? Vou mandar para vocês. Vou tirar uma foto aqui e mandar para vocês, tá? O que a gente vê claramente nesse passo a passo de decisões de preparo? Olha como que o enceramento fala com a gente. Vai ser eixo de inserção para fechar diastema? Isso é um ponto. Qual vai ser o espaço para restauração? Espaço necessário vai ter transformação de mudança de cor? Se tiver mudança de cor, é 0,3 para cada ponto de mudança de cor. Qual é o material restaurador necessário? Vai ser resina, vai ser cerâmica, vai ser cadicam, vai ser injetada, vai fechar os bordos como? Isso tudo no planejamento já. Terceiro, faces e cúspides envolvidas. Vai pegar a face vestibular do premolar superior ou vai ser só o Monley? Se sim ou se não, vai colocar mais volume para expandir o corredor? Olha como isso está dentro do planejamento de enceramento. E definir a posição das margens, como eu mostrei ali para vocês. Lembrando, um caso aqui, ó, eixo de inserção vertical, eixo de inserção horizontal e 45 graus. Olha lá. O caso depois da redução foi feito com afastador, usar fio retrator nas proximais sempre. Olha o zênite que a gente manipulou. Vou trazer aqui de volta o caso dela. Só pra gente relembrar. Olha como funcionou a manipulação do zênite. Veja comigo. Olha aqui como era antes. Bem bacana, né? Olha como era antes, os zênites diferentes. E olha ali nas peças cerâmicas. Só que isso foi feito que horas? Na hora do mocap, tá? E a terminação palatina e o fechamento de black space. Observa, se nós tínhamos esse quadro aqui. Se nós não levarmos para a palatina, não levarmos pelo menos 45 graus... O que vai acontecer é esse black space, porque a cerâmica não vai sair de lá de trás para condicionar a papila que está nessa posição. Então, para essa papila descer, o que a gente precisa é de um eixo de inserção vestibular, um eixo de inserção inciso cervical ou 45 graus, para ter esse condicionamento aqui dessa papila. Então, caso Leonardo Bocabella fez essas cerâmicas e a gente está nessa situação. Qual que é o problema de quando a gente não leva até lá a palatina? Essa terminação. Se você observar por palatina e os enceramentos forem só até a vestibular, a gente tem que tomar cuidado, porque o ideal é que essa transição aqui da faceta seja suave. Para essa transição ser suave, ó, a gente tem que diminuir esse ângulo de emergência proximal. Como é que eu faço para diminuir esse ângulo de emergência proximal? Para diminuir esse ângulo de emergência proximal, só levando a faceta mais para palatal. E aí, nesse caso, a gente teve que desgastar bem aqui olha lá o eixo de inserção 45 graus para conseguir o condicionamento da papila, tá? Então, cuidado, aqui é só uma observação, cuidado com o condicionamento de peças finas, onde a gente vai ter uma relação direta desse condicionamento com manchas. Peças abaixo de 0,5, a gente geralmente indica um monobond Retin Prime, que é um condicionador sem ácido fluorídrico. A cerâmica vai ser menos suscetível ao arrancamento pelo ácido fluorídrico, tá? Então,
nossos alunos aqui cimentando, ó, sobre isolamento, bem legal. Olha, depois da cimentação, o caso da paciente já estável, uma semana após a cimentação, com isolamento absoluto na residência também, ó, uma semana após. Nota os zênites, né? Nota a margem gengival bem adaptada. E aí o caso dela, 3 meses após, 1 ano após, e esse caso já está com alguns anos após, na verdade. Então, sem movimentação, a retração, 2 meses, 1 ano e 2 meses, e hoje ele já está, acho que com uns 4 ou 5 anos. Bom, quando realmente é necessário preparar sobre o MOCAP? Nós preparamos sobre o MOCAP, e isso tem total relação com o encerramento diagnóstico, quando a gente precisa garantir volume. Então, por que as perguntas que sempre me perguntam? Após o preparo ainda tem pedra acrílica, o que eu faço, professora? Remove, fez o preparo, garantiu o espaço, desgastou tudo, ainda tem bisacrílica, seguiu o passo a passo, suco de orientação vestibular, suco de orientação cervical, suco de orientação incisal, redução incisal, união dos sulcos e inclinação da transição incisal vestibular, ok? Ainda assim tem bisacrílica, o que eu faço? Remove a bisacrílica e agora você vai olhar eixo de inserção. Então, removeu toda a bisacrílica fazendo esse contorno, tá pronto? Não. Agora você precisa ver se tá com o eixo de inserção. E tem que usar realmente adesivo? Tem. Por que você tem que usar adesivo no MOCAP para preparo? Porque se é uma peça fina, a partir do momento que você começa a preparar, se ele não tiver adesivado, ele vai desprender. Sobre cada momento, a cada momento do preparo ele vai desprender. Então, respondendo as perguntas, fiz o preparo, ó. Ainda tem bisacrílica nessa região? Tem. O que você faz? Remove a bisacrílica. Removeu a bisacrílica, arredondou ângulos e observou o eixo de inserção. Perfeito, o preparo está pronto. Aqui, ó, black space. Tem jeito de fechar esse black space 100% desse caso sem envolver as proximais? Não tem. Se não vou envolver, é custo-benefício, gente. Vou olhar lá o enceramento, lembra que eu falei? Olha o planejamento antes de começar a preparar. Porque às vezes extravasou bisacrílica. Na bisacrílica fecha. Na cerâmica que não fecha, porque a bisacrílica tá unida, porque é uma resina que você colocou justaposta. Não fez um preparo, né, para inserir a cerâmica. Aqui na cerâmica você tem que conversar com o paciente. Paciente, esses black spaces te incomodam muito? Não, beleza, então não vou fechar ele 100%. Com a saliva vai parecer que ele fechou. Tá bom, paciente. Agora, me incomoda muito esses black spaces, se o paciente incomodar muito. Então, o que a gente vai fazer? Eixo de inserção, inciso cervical e vai desgastar as proximais. Isso não vai ser muito legal, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com casos como esses, porque tem volume a ser acrescentado, mas tem detalhes aqui que o enceramento fala com a gente, que é fechamento do black space, que é o envolvimento com a palatina, tá? Isso é um ponto bem importante. Outro detalhe também, vou olhar no enceramento se a cera tá indo até a lingual. Porque se a cera estiver indo até a lingual, primeiro, a gente precisa saber se só levou até a lingual porque levou mesmo para dar acabamento na cera. Ou se o MOCAP extravasou e tá até a lingual. Ou se precisa para fazer a emergência da face vestibular, né? Aquela região aqui atrás vai ser importante para o volume de dente na vestibular e na borda incisal. Porque se eu trocar minha broca aqui nessa posição, ok. Se eu girar a peça reta, a fresa, ó, se eu girar aqui, eu já estou mudando o eixo de inserção para inciso cervical. Então, eu vejo muita gente preparando e vira a peça de mão e faz esse movimento aqui e acabou de transformar o eixo de inserção em inciso cervical. Qual que é o problema disso num dente com perfil vestibular reto? Nenhum, porque mesmo sem perceber, você modificou o eixo de inserção, mas tudo bem, vai adaptar.
O problema de você fazer essa alteração aqui é em dentes que tem muito volume vestibular ou dentes triangulares também. Quando você tem dente com muito volume vestibular e mudou o eixo de inserção, você vai ter que reduzir a vestibular. Isso é um problema, que você vai ter um desgaste bem agressivo. Então, dentes que têm o perfil vestibular convexo, tá? Aquele volume, aquela barriguinha, ou triangulares, cuidado. São os dentes que mais desgastam na hora do preparo. Então, respondendo as perguntas, removi toda a brisa acrílica fazendo o contorno do preparo. Tá pronto? Quem me ajuda aí? Tá pronto ou não tá pronto? Não tá pronto. Agora eu vou remover a brisa acrílica, arredondar os ângulos e ver o eixo de inserção. Mesma coisa aqui, ó. Tanto é que nos centrais nós optamos por resinas, justamente para não desgastar muito o dente, porque ele é mais convexo do que o inferior e tem uma largura aqui grande na distal, ó. E tem um black space que era a queixa dela principal. A queixa dela principal era black space. Então, aqui, optamos por fazer resinas diretas. O dente vai ficar volumoso, porque o black space é grande, mas resolvemos. E esse foi um caso, eu falei na live passada, sobre diferentes posicionamentos mandibulares. Esse foi um caso que a gente fez o avanço ortopédico prévia reabilitação, ó. Jogamos para frente, olha onde eu registrei ela e olha onde ela ocluía. Lá no cíngulo dos incisivos, ó, olha isso. O cíngulo aqui, ó, todo desgastado. O cíngulo dos incisivos. Tá vendo? E a partir de então, nós reposicionamos a mandíbula, olha ali, ela ocluía aqui em cima e a gente fez um giro contrário, né? Um giro para fechamento e abertura posterior. Abrimos bastante o posterior. Essa técnica melhora a apneia, a gente fez os exames de apneia, viu que ela fazia algumas dessaturações e colocamos os attachments laterais com um alinhador que corrigiu esse apinhamento também dos inferiores e foi condicionando, né, de forma ortopédica, fazendo com toda a questão neuromuscular desse novo posicionamento mandibular. E aí checamos isso na tomografia para ter certeza que o espaço biológico articular estava mantido. Na verdade, quando a gente vai para frente, o côndilo vai, na verdade, para baixo e um pouco para frente, mas manteve ali a relação em boca fechada do posicionamento do disco, tá? Posicionamento do disco do lado esquerdo e do lado direito, que você tem que manter pelo menos quase 2 milímetros, que é a espessura do disco, né? De 1,5 a 2. E aí nós vamos, mas ela foi bem, ó, bem para frente e para baixo. E aí nós vamos partir, então, para as movimentações, das movimentações dentárias. Nós optamos por uma intrusão também desses incisivos para a gente melhorar a relação de curva de Spee e um giro onde a gente, na verdade, uma mudança de inclinação dos incisivos, uma retrusão pequena desses incisivos para adaptar, mas eram os movimentos mais ortopédicos até do que o delto alveolar. Então, a paciente fez o uso dos alinhadores com os attachments âncoras, que a gente chama, fazendo essa percepção de novo posicionamento mandibular. Então, esse tratamento é bem interessante. Nós fizemos aí a distribuição dos espaços. Acabou que ela optou por fazer só os inferiores e os dentes ficaram um pouquinho grandes, eu vou mostrar para vocês. Mas distribuindo isso entre superior e inferior até fica mais interessante. Quando eu vou fazer o registro, eu removo a oclusal, tá vendo? Para que a gente possa fazer o registro após o uso do Advance, após o uso do alinhador. Registro com o alinhador na posição mandibular ideal. Ela ficou um período considerável de movimentação dentária usando o alinhador com esse stop, né, para trás. Então, ela não conseguia levar a mandíbula para trás.
Isso foi o que condicionou esse novo período aí, ó. No caso dela, quando ela sem o avanço, ó, e com o avanço. Sem preenchimento de lábio, tá, gente? Com o avanço e sem o avanço. Agora aqui, ó, sem o avanço, com o registro do avanço. E aí, nós podemos inserar nessa posição. Nós podemos inserar nessa posição. Ó, o enceramento nessa posição. É interessante a gente ver como... Lembra lá do enceramento que estava pegando até a lingual? Aqui, olha o que esse planejamento fala com a gente. Eu vou levar esse término do molar até a cervical? Não vou. Eu vou levar até essa posição aqui que está o mocap. Por quê? Ali eu sei que o esmalte é muito pequeno, então muito provavelmente ela vai ter sensibilidade se a gente levar esse preparo até a região cervical. O ideal aqui é que a gente não leve esse preparo até a região cervical e faça, de fato, um preparo mais conservador. Então, caso dela, vista proximal, caso inicial, após o avanço, ó, observando, inicial após o avanço. E o lábio dela, para mim, o lábio dela foi o melhor marcador, né, da estabilidade oclusal e da ortopedia. Então, ó, até onde vai o enceramento, até onde vai o mocap, até aqui, então vou deixar o término aqui. Em molares, eu evito levar o término até cervical, tá? Eu evito mesmo. Agora, em pré-molares superiores, fica difícil por causa do corredor bucal, por causa da estética. Depende do quanto o paciente vai sorrir, né? Se ele tem um sorriso muito amplo, aí você tem que acabar envolvendo o vestibular, mas por estética, não por resistência à fratura. Aqui é delicado, ó. O que o planejamento está falando com você? Que não necessariamente você pode levar o término até a cervical. Tem que conversar com o paciente. Se o paciente quiser um dente muito, muito, muito claro, vai ter que levar. Se não quiser o dente muito claro, a gente pode conversar de fazer o término aqui. Para quê? Para evitar desgastes desnecessários. Mas isso tudo, gente, tem que ser conversado lá no planejamento, lá no enceramento, para o técnico saber aonde ele vai colocar a finalização. Um outro detalhe aqui também vai fazer... Olha como é importante o planejamento, ó. Vai cobrir de cera até aqui e depois vai fazer o dente sobre essa retração ou pretende fazer um recobrimento? Se pretende fazer um recobrimento, o técnico tem que ser avisado que o enceramento vai até a região cervical de esmalte, que ele não precisa levar até a margem gengival. Esses são detalhes que fazem diferença quando você conversa com o técnico. Se ele mandar um enceramento cobrindo o dente todo, você vai colocar um mocap sobre o dente todo e vai preparar o dente todo. Olha como é diferente dessa relação de precisão do planejamento. E o mesmo aqui a gente já explicou sobre ir ou não até a face lingual, né? Vou virar a peça para ir até a lingual e mudo o eixo de inserção para inciso cervical ou mantenho o eixo de inserção horizontal. Isso vai depender no enceramento, o porquê está envolvendo a lingual e também dos black spaces proximais. Então, cuidado nessa transição vestibular para não modificar o eixo de inserção. O que eu falei para ele, não precisa levar até o fim, tá? Deixa que a gente vai, no preparo, nós vamos depois fazer o recobrimento, não precisa levar até a última margem. E aqui, como eu falei, nós não vamos romper os pontos de contato todos, porque senão esse dente ia ser muito, muito desgastado. Mas a paciente está ciente de que um ou outro black space vão ser mantidos, ok? Então, o caso dela inicial... Depois de remover a bisacrílica, fazendo já agora os arredondamentos. Caso dela assim que cimentou, nessas regiões a gente vai recobrir ou manter, né? Porque a classificação de Miller com perda proximal grande não é muito indicado, né? Não tem uma previsibilidade, na verdade, muito grande. Mas o paciente está ok com isso
e nós deixamos aqui alguns black spaces que com a saliva são cobertos. Essa diferença assim, de altura eu gosto de incisivos inferiores para eles não ficarem tão retinhos. E aquilo que a gente conversou, tá vendo? No enceramento tinha um espaço, ó. No enceramento a gente já sabia que teria esse espaço de eixo de inserção, tá bom? Isso é importante a gente conversar com o técnico e também com o paciente para saber até onde vai o nosso preparo. Ó. Nosso preparo, nós optamos por deixar esses pequenos black spaces, ó. Eu optei por deixar isso para não desgastar toda essa face proximal, que seria mais ou menos isso aqui, ó, para fazer um desgaste todo da face proximal para o eixo de inserção sem inciso cervical. Então, é o custo biológico que a gente às vezes opta por ser mais conservador. Às vezes não, né? Quase sempre. Muito bem. A menos que o paciente realmente tenha um grau de exigência estético muito grande e queira fechar todos os black spaces inferiores, aí a gente pode reconsiderar, mas sempre explicando na hora do planejamento sobre o custo biológico, que é muito importante. Outro detalhe, se o técnico inserou a lingual, por causa da emergência da vestibular, para não ficar uma vestibular muito grande, isso às vezes é comum, o técnico precisou inserar a lingual, então isso significa que o eixo de inserção necessariamente vai ser inciso cervical e que o preparo tem que ir até a lingual. Então essa redução aqui do meio do dente, do terço médio e da transição da borda incisal tem que ser um pouco maior. Isso é um detalhe que a gente precisa considerar. Aqui é uma taco vinir e aqui é uma vinir, tá? Então, o enceramento também fala com a gente quais as modalidades do preparo. Uma vez que cimentamos os 6 anteriores, nós fomos preparar os posteriores já estabilizados com o mocap. E aí, a mesma filosofia, ó, não levamos até a cervical, é porque esse aumento dela foi muito grande. Não levamos até a cervical, não estava no planejamento e depois nós cimentamos aí essas peças oclusais. Isso aqui a gente já conversou. Só para fechar, mais um caso de retrabalho, ó, com fechamento de diastemas. Vamos remover isso. Olha o volume excessivo, eu já falei desse caso aqui numa das aulas, sobre o sorriso doador, ela chegou com dor. Falei do posicionamento cêntrico, ó, as pontinhas dos caninos no enceramento, mas hoje eu vou abordar a parte do preparo desse caso. Eu quis ser muito conservadora pela pouca idade da paciente, e aí eu optei por não ir até a palatina, porque eu optei por manter, ó, esse volume aqui palatino, porque eu teria que desgastar tudo isso aqui, ó, esse, teria que desgastar isso para ter um volume inciso cervical, uma inserção inciso cervical. Então, nós optamos por manter um eixo de inserção 45 graus, entrando o máximo possível aqui na região do cotovelo. Depois, logicamente, arredondamos essas arestas, mas não foi um eixo de inserção inciso cervical. Eu teria que desgastar bem mais, ó. Por vista oclusal, a gente vê que eu teria que desgastar isso tudo e teria que desgastar isso tudo. Então, pela pouca idade dela, eu mantive, arredondamos as arestas, fotografia de cor, escaneamento. No inferior ela ainda estava fazendo ortodontia, esse era o inicial inferior, mas olha aqui o que aconteceu, quero mostrar para vocês a dificuldade, ó. O técnico, quando a gente não vai até a palatina, o técnico também não consegue ir, ó. E aí ele faz um perfil de emergência proximal ruim nas facetas. E claro, sobre o ponto de vista dessa posição aqui, o que a gente pode fazer? Isolar e eu posso optar ou desgasta mais, né, e retrabalha e refaz, ou a gente isola e fecha pequenos espaços aqui com resina. Isso é possível também, tá? Lógico, isso aqui a gente vai adaptar ainda, mas o que eu quero mostrar para vocês é o custo disso, o custo do eixo de inserção, que nós temos que conversar com o paciente. Mas aonde a gente vê isso? Lá, ela quis brancão, né? O Willy Clavijo adora brancão. Aonde que a gente vê isso? Lá
no planejamento inicial. Quando a paciente chegou em 2019, eu falei para ela não fazer cerâmica, falei para ela fazer resina, ela acabou voltando com essas cerâmicas, fraturava toda hora o premolar, o côndilo dela foi para trás, uma outra aula de côndilo eu explico isso. Hoje eu queria falar sobre esse volume aqui, ó, de preparo. Então, muitas vezes a gente tem que olhar o enceramento, se ele consegue ir até a palatina ou não. Se sim, que quando é um diastema maior, né, como era o caso dela. Lembra que eu falei diastemas até 3 milímetros? Esse tem mais, ó. Diastemas, esse tem 3 e pouquinho. 3 milímetros já é muito espaço para o diastema, então a gente precisa condicionar realmente essa papila. Então, talvez fosse o caso de desgastar um pouco mais. Porém, a pouca idade da paciente me faz ser mais conservadora. Se você parar para pensar, ela é muito jovem e se ela tiver que trocar a cerâmica, toda vez que faz troca de cerâmica, retrabalho, mais desgaste, tá bom? Observa aqui, ó, vou chegar perto dessa tela, observa aqui o que a gente está conversando e por isso eu também prezo muito a cimentação sobre isolamento. Ó, essa região aqui deveria ter mais desgaste. Se desgastasse esse ângulo todo aqui, o técnico conseguiria levar a peça mais para distal. Caso contrário, a gente às vezes opta por fazer uma restauração de resina quando a cimentação está sendo realizada sobre isolamento. Tá bom? Casos difíceis, casos limites, casos de jovens de retrabalho que infelizmente estão acontecendo cada vez mais, mas que o planejamento tem que ser de forma precisa. Nós optamos aqui por fazer olha lá, ó, a margem gengival toda adaptada e essa região de pequeno black space ela vai selar com saliva, tá? Lembrando, foi opção nossa para não desgastar tanto. Caso dela removeu já a ortodontia, a ortodontia foi guiada pela cêntrica dos caninos o tempo inteiro, caso inicial, caso final, na verdade semifinal, né? Porque ela tirou o aparelho e embaixo optamos por resinas, já estão prontas, devo a foto para vocês, é bom para ver se vocês estão prestando atenção, se vão me cobrar ao longo da semana. E aqui, ó, que eu falei, o côndilo dela tinha ido para trás, onde aquela restauração, deixa eu mostrar para vocês o que fez o côndilo dela ir para trás. Foi isso aqui, ó, essa borda extremamente volumosa. Então, o guia, a protusiva, ó, muito volume vestibular, tanto na vestibular perfil de emergência, quanto essa borda incisal grossa. Isso dá um travamento na ATM, porque a transição tem que ser suave da protusiva, tá vendo? E essa borda excessivamente grossa culminou no travamento dessa paciente. Então, ela jogou essa ATM para trás, ó, eu tô com o espaço articular aqui reduzido, menos de 4 a 5 milímetros, ó. Se eu observar aqui, tá com 2 milímetros na zona retrodiscal, que é um pouquinho aqui em cima, tô com 3, eu tenho pouco espaço. E aí, após o aumento da dimensão dos caninos em cêntrica, olha quanto espaço eu já tenho aqui, ó, 4 milímetros, tranquilamente. Se eu modificar aqui, ó, e olhar o Daikon, eu vou ver que algumas regiões a gente tem até mais do que isso. E aí pararam as dores, pararam as queixas, mas ela tá aqui com uma região bem adequada de espaço biológico articular. Tá bom? Pessoal, basicamente é isso que eu queria falar para vocês hoje. Como até mesmo o preparo é influenciado pela disposição do enceramento, como a gente, nessa primeira consulta, nesse primeiro enceramento, como a gente tem que unir tantas informações, isso é fundamental. E isso tem muita relação com o seu diagnóstico feito na primeira consulta. Por isso que eu tô batendo essa tecla de mapa de primeira consulta, conversa com o técnico sobre o enceramento. Às vezes a gente acha que o enceramento é algo simples, mas o enceramento é um dos pontos mais complexos que vão definir ou não o sucesso do nosso trabalho reabilitador. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, meninas.
Hoje o time feminino entrou aí em peso. Mandem perguntas, eu vou abrir caixinha de perguntas sobre essa live de hoje. Manda pergunta, eu fico aguardando vocês pra gente construir juntos um novo pensamento pra semana que vem. Beijinhos!